Muitas cegueiras podem ser evitadas com um diagnóstico no tempo certo. A campanha Abril Marrom chama a atenção para os cuidados com a saúde dos olhos. Bora conversar com o Paulo Ricardo Sobral, que ele vai trazer os detalhes sobre o chamado Abril Marrom. Quando a gente traz, né, Sobral, o mês e uma cor, é um mês inteiro dedicado à conscientização, a diagnóstico precoce, a falar sobre temas tão importantes. E a cegueira é fundamental que seja prevenida e cuidada. Pois é, Aurélio, um mês inteiro aí para falar sobre a conscientização das pessoas procurarem um médico oftalmologista. Muitos desses casos podem ser resolvidos, né, podem ser prevenidos em uma consulta. Segundo o Ministério da Saúde, 1.200.000 brasileiros convivem com algum tipo de cegueira. E desse total, segundo a Organização Mundial de Saúde, 70% poderia ter sido aí evitado com uma consulta ou com um tratamento prévio, né? Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico oftalmologista César Ronaldo Filho, que está aqui participando com a gente hoje no Bom Dia Espírito Santo. Muito obrigado pela participação do senhor. Quando a gente fala sobre cegueiras evitáveis, que poderiam ter sido evitadas, a gente pergunta o que é que essas cerca de 700.000 pessoas aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não fizeram e que o Abril Marrom está pedindo aí para que a gente faça, para que a gente se conscientize. Bom dia. Bom dia. Bem, quando a gente fala cegueira evitável, são aquelas cegueiras se o paciente tivesse tomado alguma medida, alguma precaução, ele não iria acabar com uma cegueira. Então a gente está falando desde acidentes domésticos, acidentes de trabalho, até doenças que, se diagnosticadas no início, elas têm como ser prevenidas ou barrar o avanço dessa doença, que lá na frente o paciente não vai ter a perda visual. Ou seja, qualquer baixa visual que, com alguma medida do paciente, vai ser evitada no futuro. Isso seria uma cegueira evitável. Quando a gente fala dessas doenças, a gente fala daquelas comuns que a gente pode ter agora, como por exemplo miopia, hipermetropia, ou a gente está falando de algo mais grave, como a gente ouve falar sobre glaucoma, catarata? Então, todas essas doenças, elas podem levar a uma cegueira lá na frente. É lógico que existem as doenças mais simples, que são erros de refração, como miopia, hipermetropia, vista cansada, né, que atinge uma enorme parcela da população, mas também os casos mais complicados, como glaucoma, catarata, diabetes na retina, retinopatia diabética e o traumatismo também. Vamos falar sobre alguma dessas mais graves, doutor? Vamos começar conversando sobre a catarata, porque eu já ouvi falar, preciso que o senhor me confirme agora, é que praticamente todo mundo vai desenvolver. É uma doença que em algum momento, em alguma parte da vida, todo mundo vai acabar desenvolvendo. Isso é verdade? É mito? É verdade. Você pode ter alguns casos mais raros, que vai atingir crianças, jovens, adultos jovens, mas qualquer pessoa numa determinada idade vai desenvolver algum grau de catarata. A catarata é considerado um envelhecimento natural da lente interna do olho, a lente que vai ser responsável pelo foco do olho. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa lente ela vai perdendo a transparência. E à medida que ela perde a transparência, a qualidade da visão vai diminuindo. Quando ela chega no estágio final, o paciente pode ficar completamente cego, mas você tem uma gradação disso aí. Então o paciente vem perdendo gradativamente a qualidade da visão e muitas vezes ele não percebe, né? É uma doença evitável porque ela tem tratamento. Então, uma vez diagnosticado a catarata, uma vez que a catarata está atrapalhando a qualidade visual, você tem um tratamento que é muito eficaz, não é um tratamento caro, é um tratamento que está disponível para toda a população. Doutor, e o glaucoma? O glaucoma é um outro tipo de doença que vai afetar a parte posterior do olho. Atrás do olho nós temos o nervo óptico, que é quem vai levar a informação visual até o cérebro, e uma vez que esse nervo óptico ele sofre alguns danos, e na maioria dos casos é devido ao aumento da pressão do olho, esse dano que o nervo óptico sofre, ele não recupera. Então o glaucoma, diferente da catarata, uma vez que o glaucoma está instalado, a gente não consegue voltar com a visão que o paciente perdeu. Então o glaucoma é uma doença que, se diagnosticada no início, ela tem controle e se evita a perda visual. E um controle eficaz, viu? O senhor falou também sobre a diabetes. Sim, os pacientes diabéticos eles têm alterações vasculares no corpo todo e a retina, que é a parte do fundo do olho, é altamente vascularizada. Então essas alterações vasculares vão causar derrames no fundo do olho, né, e esses derrames a longo prazo podem levar à cegueira. Então o controle da diabetes também é importante. A retinopatia diabética ela deve ser controlada
controlando a diabetes, mas também existem alguns tratamentos oftalmológicos, como aplicação de laser, aplicação de medicamentos no fundo do olho, que também podem retardar o progresso dessa doença. Doutor, o senhor também citou traumas. Eu queria que o senhor explicasse quais tipos de traumas podem desenvolver uma cegueira. Olha, qualquer trauma que vá afetar o formato do olho, sendo perfurando, sendo um trauma contuso, ele pode levar a uma cegueira. O olho, apesar de ter alguma resistência, ele é muito delicado, né? Ele está justamente numa posição da face bem protegida pelo osso, pela pálpebra, mas os traumas, infelizmente, atingem, na maioria das vezes, homens em idades produtivas, ou seja, pessoas trabalhando, produtivas, e infelizmente são, na maioria das vezes, completamente evitáveis, né? Doutor, agora que a gente falou sobre trauma e cegueira, eu lembrei de uma situação que aconteceu lá na minha família em Pernambuco, né? Um tio meu, ele coçou o olho assim com muita força, depois ele começou a ficar com a visão embaçada, e aí, ao ir no oftalmologista, ele descobriu que tinha tido um deslocamento de retina. Queria que você explicasse o que é isso e se também essa pode ser uma causa de cegueira, porque segundo ele até agora a visão não voltou ao normal não. Então, esse é um dos objetivos do Abril Marrom, conscientizar a população dos problemas que você pode ter com o olho com algumas atividades. Coçar os olhos, apertar os olhos com a mão principalmente, é extremamente prejudicial para o olho. Tá? Você tem o ato de coçar o olho, ele pode prejudicar qualquer parte do olho. Uma das partes mais importantes é a retina, então uma vez que a pessoa que tem costume de apertar, coçar muito o olho, ele tem uma chance maior de ter descolamento de retina, assim como na lente da frente do olho, que é a córnea, uma vez que você vai apertando essa lente, ela pode se deformar e dar uma patologia chamada ceratocone, que também leva a uma perda muito importante da visão. Então, coçar o olho, por favor, não coçem o olho. Uma das principais orientações desse Abril Marrom, muito obrigado pela participação, doutor César Ronaldo Filho, que é médico oftalmologista. Gente, lembrando, como o doutor afirmou em diversas respostas aqui, todos esses tratamentos estão disponíveis já na rede pública de saúde. Se você suspeita que tem algum tipo de problema como esse, se está sentindo algum incômodo na visão, não está conseguindo enxergar direito, procura a unidade básica de saúde mais perto aí da sua casa, no seu bairro, né? Uma consulta simples pode já aí justamente resolver ou tentar identificar aí essa situação. Lembrando, Aurélio, que um mês inteiro aí sobre a conscientização dos cuidados com a saúde ocular. É com você. Cuidados muitas vezes básicos, né, de higiene, podem ajudar ou pelo menos evitar grandes problemas. Muito obrigado, Paulo Ricardo Sobral, e também ao médico pelos esclarecimentos nesse mês Abril Marrom, conscientização, prevenção da cegueira. 6 horas.